Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão. Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. 3 pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. Hoje a gente vai trialogar sobre internet, sobre os riscos que você pode vir a correr quando posta informações pessoais e até mesmo resolve compartilhar da sua intimidade na rede. Não saia daí, porque o triálogo está começando agora. Há cerca de 20 anos a internet faz parte do nosso dia a dia. O crescimento, a ampliação das tecnologias de comunicação e informação criaram uma reinvenção do cotidiano. Como as pessoas estão lidando com essa reinvenção? Esse é o tema do triálogo de hoje. A gente quer saber que risco efetivamente elas estão assumindo para si mesmas. Eu quero hoje conversar aqui com os nossos convidados, o Eduardo Pinheiro, ele que é especialista em crimes virtuais, ele é da Academia de Polícia Civil aqui do nosso estado, e temos também o psicólogo, professor e pesquisador Fábio Nogueira. Antes de começar o programa, eu queria que você assistisse esse vídeo. Boa noite, senhor. Gostaria de tomar alguma coisa, fazer algum pedido? A senha. Perdão? Pega a senha, pega lá. Eu não entendi Pega lá a isso aqui. senha. Senhor, a senha do quê? Do Wi-Fi, a senha pra entrar numa senha. A senhora, a senha do Wi-Fi, ela é disponível somente para os funcionários. Ela é exclusiva para os Eu funcionários. sou cliente, vai pegar a senha lá. Eu não posso te passar a senha do Wi-Fi. Eu podia estar te batendo, eu podia estar... Não há necessidade de... Vai lá pegar a senha, vai lá pegar a senha, vai lá. O senhor aguarda um minutinho, eu já volto. Tá, só um minutinho. Vai a senha, pega. O senhor quer fazer algum pedido agora, senhor? Tomar alguma coisa? O senhor não quer comer nada? Senhor? O senhor não quer... Senhor? A conta. Senhor, a conta já está sobre a mesa. Senhor, o senhor vai pagar em dinheiro, em cartão? Como é que o senhor prefere? Senhor, a conta já... Senhor, nós sabemos que o senhor está fingindo, porque o Wi-Fi foi desligado há 5 minutos. Eduardo Pinheiro, eu queria saber o seguinte, o que mais leva as pessoas à exposição e riscos na internet? É vontade de ganhar dinheiro fácil, sabe? É uma questão de uma sensação de anonimato que as pessoas imaginam possuir na internet, ou é o desejo de viver experiências íntimas mais ousadas? Fábio, é uma conjuntura de fatores. Essa questão que você falou do anonimato é um fator estimulante. Tem a questão também da... Só para deixar claro para o indivíduo que está assistindo nosso programa agora, o seguinte, existe anonimato na internet? Não existe anonimato na internet. Tem surgido vários aplicativos que têm prometido esse pseudo-anonimato, que na realidade o anonimato são para os membros daquele grupo. A polícia, o meio judiciário, inclusive, se houver necessidade, tem como chegar até os dados de conexão, porque tudo fica registrado lá nos arquivos de log, e é possível identificar qual foi o aplicativo, qual foi o computador utilizado para fazer uma postagem. E as pessoas têm abusado dessas postagens, dessas publicações, muito por conta de estar confiando nesse anonimato e também devido à variedade tecnológica que existe hoje, que há tempos atrás, como você já fez a introdução, não existia. Olha só, o Fábio Nogueira, queria saber o seguinte, esse narcisismo tão presente nas redes sociais, ele está no histórico do ser humano, está na natureza do ser humano esse narcisismo, ou são as redes sociais que fomentam isso, deixam isso mais à flor da pele? É interessante que a gente observa ao longo da história da humanidade uma necessidade de se afirmar, não só por uma questão pessoal, mas também para você fazer uma marcação diante do grupo, que você é um membro efetivo, que possui características daquele grupo, que você se comporta conforme o grupo espera, né? Só que o interessante com a questão da rede social é que você tem uma certa vigilância do seu cotidiano. Então,
as pessoas talvez tenham uma tendência maior ultimamente para reforçar essa afirmação de que eu estou como todos. Então, se um colega, por exemplo, coloca uma foto, fui numa balada tal, eu não posso ficar de fora. Eu também tenho que ir em alguma balada, eu tenho que estar com alguma participação. E coloca também. Ou uso de produtos, enfim, alguém emite uma opinião e as pessoas vão acompanhando por necessidade de se afirmar como membro presente naquele grupo. É interessante o que você fala. Tem, essa de afirmação, ela gera fatos curiosos. Esses dias conversando com um amigo, ele falava o seguinte: carnaval, ele foi para uma casa em Conceição da Barra, 60 pessoas na mesma casa, 2 quartos e um banheiro. Mas quando ele saía de casa, ele passava na frente de um hotel chique lá de Conceição da Barra, dava um check-in na porta do hotel. Todo mundo que conhecia ele na rede falava: poxa, o cara tá bem, nada, o cara tá no favelão, monstruoso. E eu quero saber o seguinte, Eduardo, antigamente, quando a gente pensava nessa questão das fotos íntimas, que acaba sendo um dos problemas mais presentes na Delegacia de Investigação de Crimes Eletrônicos, né? A pessoa tirava uma foto íntima, tinha que mandar revelar. Aí ela pensava 2 vezes em tirar foto, porque quem ia revelar ia ver aquela foto. Então já criava um constrangimento. Ainda assim, algumas pessoas faziam. Quando aquela foto vazava por alguma maneira, que tempo durava esse constrangimento? O tempo que durasse o papel fotográfico. Exatamente. Em tempos de internet, não existe desgaste material. Ou seja, todas as fotos, todos os vídeos vão ficar para todos sempre com a mesma qualidade, não é verdade? Exatamente, Fábio. As pessoas, principalmente como você já citou, adolescentes, naquele momento impensado, momento Kodak, eles têm produzido material íntimo e eles acreditam, esses adolescentes, que eles vão ter alguma forma de manter aquilo em segurança. E não existe forma de você manter esse tipo de conteúdo de segurança. Ele vai começar a se espalhar muito nas redes sociais, pelos smartphones, até mesmo pela internet. E a gente equipara, faz uma comparação, como se você subisse ao topo de uma montanha, estourasse um travesseiro e as plumas se espalhassem, depois tentasse reunir aquilo. Não tem como você reunir mais. Então, isso tem causado muita preocupação em relação aos pais, nas escolas, até mesmo para a polícia. E, inclusive, tem muita adolescente que acha que ela vai produzir esse material e se ela deletar esse material, se ela por algum motivo se arrepender de deletar, ela vai ficar em segurança, ela vai ficar tranquila. E já tivemos casos como de uma adolescente que compareceu à delegacia junto com os pais, porque ela tinha uma adolescente de 16 anos, ela tinha tirado uma fotografia, 8 fotografias nuas, em situação de nudez, e tinha deletado. E o que aconteceu? Alguns meses ela perdeu o celular. Quem encontrou esse celular sabe que a polícia consegue recuperar, rastreando o GPS e localizar esse aparelho. Então, retirou apenas o cartão de memória, colocou no adaptador, inseriu no computador e conseguiu recuperar aquelas imagens. E depois, lógico, as pessoas de má índole, né, acabam publicando isso na internet. Isso gera um drama para a vida do adolescente e também para a vida de toda a família. Tem um perfil, se for um adolescente de 16 anos, mas tem um perfil, uma faixa etária que é mais alvo, ou é uma questão que está generalizada? Não está generalizada não. Isso aí, 95% dos casos são o grupo feminino, pessoas do sexo feminino, e compreendido aí entre 12 a 40 anos de idade. Outro elemento bastante presente na internet, especialmente no ambiente de redes sociais, que é o Facebook, a maior rede social do mundo, e no Brasil ela tem uma força maior ainda, né? Das pessoas usarem o Facebook como um muro de lamentações, expor todos os seus problemas, derramar suas angústias e tal. O que leva uma pessoa a se expor dessa forma numa rede social? É a carência, é um modelo de vida que permite pouco contato entre as pessoas, então elas precisam colocar a rede social, o perfil, como se fosse um confidente íntimo, só que não é íntimo, né? Uma vez você colocou ali, está exposto para todo mundo ler. Como que você vê essa situação, Fábio? O Eduardo estava falando da questão de uma percepção de anonimato, e isso é muito interessante. As redes sociais trazem esse caráter. Então é quase um confessionário, um muro de lamentação. A pessoa vai ali, coloca, se expõe à situação, né, como está se sentindo, talvez com realmente uma situação de desabafo. Só que também tem um outro contraponto. Tem pessoas que às vezes procuram essas ferramentas pensando em ter um apoio. Talvez seja uma fonte de suporte social, de você ter pessoas ali que possam dar algum comentário e te acolher de alguma forma. Só que nem sempre você tem um controle de quem são essas pessoas que comentam a situação ou como elas vão comentar a situação. Se você já está ruim, um comentário te joga mais para baixo ainda. Te empurra a ladeira abaixo, né? Isso é bastante complicado. Até porque as redes também permitem que você faça uma publicação seletiva do material.
Só que as pessoas acabam se esquecendo do uso dessas ferramentas, né, dessas funcionalidades das redes, e acabam publicando isso de maneira acesso universal, sem restrição para um grupo específico. O que pode ser um complicador realmente de pessoas que às vezes de má índole, né, queiram fazer alguma coisa com ela. A gente vê isso muito acontecendo com jovens, não só fazendo um comentário mais de desabafo, mas às vezes também fazendo comentários buscando um retorno realmente do grupo que faz parte, às vezes para tirar um pouco de onda mesmo com os amigos, né, de terem conseguido fazer alguma coisa que outros não conseguiam, né, talvez num movimento de ostentação que está bastante comum hoje em dia, né, os jovens vivem numa situação de ostentação para se manter num certo nível diante do grupo. E aí alguém, talvez de má fé, utiliza aquela informação contra a pessoa, né? E aí o negócio começa a desenrolar, né? Como a gente estava falando agora antes. É imaterial, você não tem retorno e aquilo se perde. A pessoa, ela acha que como autora ela tem domínio daquela informação e pelo contrário, ela não tem. Nesse caso, a gente falou das fotos íntimas, mas já teve problema que chegou à delegacia por esse tipo de constrangimento, da pessoa postar alguma informação pessoal e ser alvo de comentários racistas, preconceituosos ou de injúrias? Sim, Fábio, isso é corriqueiro, né, na delegacia, que muitas vezes, até pela falta de ética das pessoas, as pessoas começam a debater um assunto, por exemplo, um assunto polêmico, nós temos vários assuntos polêmicos aí em destaque, liberação do uso da maconha, a questão do aborto, a questão do casamento homoafetivo. Então as pessoas começam a discutir esse assunto no campo da ideologia, depois começa a levar para o lado pessoal, porque um não comunga com a opinião do outro, aí acaba entrando na esfera pessoal e começa as ofensas pessoais. Aí vão parar as ofensas por racismo, né, por questões pessoais, os xingamentos, as ameaças acabam realmente chegando à delegacia. É bom salientar, a gente sempre orienta quando a gente tem oportunidade em nossas palestras, que nem tudo que você pensa ou que você faz, publica na internet. Porque às vezes você pode ali estar afetando alguém, atingindo alguém, isso aí pode virar... Ou até mesmo cometendo um crime. Exatamente, ou cometendo um crime. Você pode ter uma opinião, uma visão de mundo que você guarde para você por foro íntimo. Porque se você extrapola, você está num crime de racismo, você está incitando ódio. Exatamente. É uma exposição desnecessária, que pode ter repercussão não só na sua vida digital, mas na sua vida pessoal. No mês de abril desse ano, teve um jovem, um adolescente de 16 anos, que publicou uma foto ao lado de um primo que estava preso, também menor de idade, por motivo de drogas, tráfico de drogas. E após ele publicar essa foto, ele saiu, foi para a rua dele. Uma hora mais ou menos depois que ele tinha publicado essa foto, passaram dois rapazes de moto, um desceu da moto, perguntou se ele era fulano de tal, primo de não sei o que, ele confirmou, e ele foi assassinado em Central Carapina, na Serra, por conta disso aí. Tá? De ter mapeado Exatamente. Tudo que pensa, tudo que faz, está publicando na internet. Um casal foi viajar, foi para a Europa, e estava da Europa postando as fotos, né, das viagens, e um casal da Praia da Costa. Quando eles retornaram, já perceberam os sinais de arrombamento na residência. Quando entraram lá, não tinha mais praticamente nada de valor dentro da casa. E ainda um bilhete em cima da mesa. Próxima viagem de vocês, favor informar novamente no Facebook. Então, olha só o que gera a internet. A exposição desnecessária. Você que está assistindo o programa agora, você que tem uma atitude de ostentação muito presente nas suas redes sociais, vamos filtrar um pouquinho dessas informações, né, Fábio? Como o Eduardo colocou aqui pra gente, muitas vezes a pessoa está inclusive mapeando o seu cotidiano para entregar. Dá as dicas realmente do que está acontecendo no dia a dia. É muito comum as pessoas terem uso de ferramentas e fazerem check-ins em lugares, né? Então dá o mapa realmente do que dia, que hora você está em tal lugar, com quem você está, né? Algumas redes sociais você pode colocar laços de parentesco e aparece lá falando de tal, parente de grau X, Y, Z. Aí quando o bandido liga para você, fala que sequestrou a sua filha, dá o nome completo, a idade dela, onde ela estuda e tal, e você acredita, é porque você entregou todas as informações. Exatamente. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. No próximo bloco do Triálogo, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai trazer as perguntas que foram apresentadas pelo público. A gente lançou o tema no Facebook, as pessoas deixaram opiniões e hoje o Triálogo fala sobre internet. Fica aí, não sai daí não, porque o programa está muito bom. Estamos de volta com o Triálogo, que hoje trialoga sobre a internet, sobre os riscos da internet. A gente, para conversar sobre esse assunto, para trialogar sobre esse assunto,
Temos o Eduardo Pinheiro, ele que é especialista em crimes eletrônicos, em crimes virtuais, ele é da Polícia Civil do nosso Espírito Santo, e temos também o Fábio Nogueira. Fábio Nogueira é psicólogo, professor e pesquisador. Nesse bloco a gente apresenta as perguntas que o público deixou. Sempre antes de gravar o programa, a gente oferece o tema lá na página do Facebook do Triálogo, que é facebook.com/triálogo na TV, a gente deixa lá e as pessoas oferecem perguntas. Muitas perguntas chegaram aqui. Olha, tem a pergunta do Cláudio Nogueira, ele que é de Jardim Camburi. Ele diz que com alguma frequência recebe fotos e vídeos íntimos via WhatsApp. Ele quer saber se a receptação desse conteúdo também é um crime. Ele está falando provavelmente de fotos íntimas e vídeos íntimos de pessoas que vazam pela rede. Ele quer saber se a recepção desse conteúdo, ela também se caracteriza crime, ou crime é quem vaza o conteúdo. Perfeito. Depende. Por exemplo, se for foto envolvendo criança e adolescente, fotos íntimas envolvendo criança e adolescente, com certeza vai estar caracterizando crime. Só o fato dele receber e armazenar, manter armazenado num aparelho dele, ele estaria ali incorrendo no crime do Estatuto da Criança e Adolescente, crime de pedofilia, que está tipificado no artigo 241-C desse estatuto. Agora, se for fotos de maiores de idade, aí vai depender se a pessoa, se é uma foto não desejada, não permitida. Se a pessoa for identificada, essa pessoa que está naquela foto, naquele vídeo, pode perfeitamente procurar a polícia para denunciar quem está divulgando. Não. Se ele recebe... Ele só recebe. Se ele não repassa para ninguém, aí ele não está cometendo crime nenhum, se envolver adultos, tá? Eu imagino agora o Cláudio Nogueira deu uma respirada, né? Agora, se ele encaminhar para alguém, ele estaria cometendo o mesmo crime da primeira pessoa que enviou, que compartilhou. Exato. Olha só, uma telespectadora que vai ter a privacidade protegida por ser uma questão bem pessoal, ela fala o seguinte: ela quer saber o limite entre fiscalizar o que a filha faz na internet com a invasão de privacidade. Ela suspeita que uma filha de 14 anos esteja se relacionando com um professor que supostamente teria mais de 40 anos. Mas a filha não confessa o fato. Ela falou que já conversou com a filha e a filha não abriu o jogo e desmentiu. Falou que não existe nada disso. Só que existe a suspeita. Ela quer saber até que ponto ela, na condição de mãe, ela pode se aprofundar sem invadir a privacidade da filha. Essa é uma situação que é bastante complicada mesmo, uma vez que a gente tem observado uma modificação dos papéis sociais, inclusive os de pais, né? Então, como que você conseguiria colocar diante do seu filho essa autoridade e falar, olha, eu preciso, né, zelar pela sua respeitabilidade, pela sua segurança, e eu preciso ter acesso a algumas informações. Então, realmente, existe uma necessidade de uma negociação para que isso seja feito de fato. Mas a gente sabe que os adolescentes são reticentes, né? Eles querem manter essa privacidade diante da família, né? Principalmente dos pais, até porque às vezes eles fazem coisas que os pais não aprovam. Não gostariam. E imagino que no caso de um relacionamento com um adulto, sendo menor de idade principalmente, né, caracterizaria várias coisas e os pais não gostariam que isso acontecesse, né? Mas talvez valeria a pena assim, tentar explicar para essa menina quais são os efeitos dessa situação, né? Em que ela está incorrendo. Exatamente. Até porque, Fábio... Deixa eu interromper só um instante para saber sobre isso. Se a mãe ela invade e de alguma forma não autorizada ela pega a senha dessa filha, ela está cometendo um crime? A letra da lei, sim. Só que a privacidade de um adolescente, ela não é absoluta, ela é relativa. Porque o adolescente não tem capacidade civil, ele não responde civilmente e criminalmente pelos seus atos. Os pais estarão no foco do problema também. Então, até mesmo em palestra para os pais, a gente orienta os pais a estar acompanhando e se tiver fundada suspeita de que o filho está fazendo alguma coisa errada na internet, conversando com alguém que não deveria, pela segurança do filho, o pai tem que procurar monitorar de alguma forma, tá certo? E o fato dele utilizar um aplicativo para estar monitorando o filho não incorre em crime algum. Certo. Mais uma pergunta aqui de telespectadora que pediu para não revelar a identidade. Ela falou o seguinte, que ela fez fotos íntimas e pediu pro namorado na época deletar essas fotos. E o namorado deletou na frente dela. Só que depois que eles terminaram, ele conseguiu recuperar os arquivos e hoje ele chantageia essa telespectadora ameaçando divulgar as fotos. E ela se vê refém dessa situação. O que ela pode fazer nesse caso?
ela tem que buscar documentar essas chantagens, não sei se é por e-mail ou pessoalmente, provar isso e comparecer à delegacia porque ela está sendo vítima do crime de extorsão, tal como foi vítima a Carolina Dickmann, que deu aí ensejo à criação da lei ano passado, a lei de invasão de dispositivos informáticos. Olha só, uma outra questão muito comum, o Rogério Chagas, ele é de Vila Velha, ele pergunta o seguinte: no caso de perfis de casal, pessoa que está lá no Facebook, vê que cada um tem a sua individualidade, bota o perfil do casal. É uma prova de afinidade e confiança ou de imaturidade e desconfiança? Depende muito do casal, mas é bastante curioso as pessoas montarem um perfil junto e não ter os perfis separados, né? Muitas pessoas usam desse recurso como uma forma de controle, né? É bastante comum isso como forma de controle, não necessariamente como um dispositivo de intimidade. Só que você pode incorrer em alguns problemas, que é alguém tentar falar com uma das partes e você receber uma mensagem, né? Ou uma cutucada, talvez, né? Que não seria muito bem-vinda e gerar um estresse ali, né? Para o casal. Então, a própria pessoa, você nunca sabe com quem você está falando, né? Você precisa dar um recado para a pessoa. E é uma tentativa de controle que pode ser um tiro no pé, na verdade, né? O Gustavo Chagas, de Guarapari, ele pergunta o seguinte: se é confiável a utilização de Wi-Fi de bares, restaurantes, shoppings e de vizinhos descuidados que não guardam as suas redes com senha? Não é confiável porque muitas dessas Wi-Fi abertas são verdadeiras armadilhas. Que as pessoas deixam mesmo essas redes abertas e instalam no seu computador ali que vai estar gerenciando aquela rede programas espiões do tipo Sniff que vai estar interceptando todos os dados que aquela pessoa está transmitindo ao utilizar aquela rede sem fio aberta. Esses programas, eles são programas de fácil acesso e manipulação ou são programas para iniciados, para hackers? Esses programas têm se tornado cada vez mais simples, tá certo? Qualquer lamer é o criminoso especialista, que não é hacker, não é cracker, mas ele pega esses programas prontos da internet e como eles estão se tornando cada vez mais simples, é fácil qualquer pessoa estar manipulando. Então não tem muita complexidade não. Exato. Fábio, a gente viu aqui alguns casos foram citados e tal. Problema de foto íntima é um dos mais comuns. A gente conversava um pouco antes do programa, inclusive 2 adolescentes em nível nacional já cometeram suicídio por isso. Aqui no Espírito Santo uma também veio a cometer, né? Sim. Infelizmente Jardim Camburi, não é isso? Isso, uma adolescente de Jardim Camburi. Qual a idade dela? 16 anos. 16 anos. Como que o pai e a mãe que recebe a notícia que a filha está envolvida ou o filho está envolvido num caso dessa natureza pode fazer para acolher e para ajudar o filho a lidar com essa situação? Uma vez superar, nunca vai ser possível. Esses casos são cada vez mais comuns. Inclusive, tem aparecido pessoas hoje procurando atendimento, né, com situações desse tipo, de exposição indevida na rede, situações de extorsão, enfim. E algumas delas que não procuram a polícia. Isso que é muito curioso. E é sempre um dos primeiros pontos a serem abordados por que a pessoa não procura a polícia e que ela deveria procurar. Algumas colocam que não procuram por conta de receio de ficar mais expostos ainda. Então, acho que é um ponto importante de a gente estar tratando com essas pessoas. Agora, uma dica que eu acho que é importante de a gente estar colocando para o pessoal em casa é que a pessoa, às vezes, tem algum comportamento e ela não pensa naquilo que ela está fazendo, ela não pensa nos efeitos daquilo, né? Às vezes, o adolescente, talvez por uma questão de ingenuidade ou falta de experiência de vida, confia num amigo, num colega, num namorado, ou então numa situação de festa, numa balada, gravam alguma coisa, tiram uma foto, ela às vezes nem percebe também. Esse é outro problema que a gente vê, a pessoa pode estar sob efeito de alguma substância e não consegue perceber que estão produzindo algum material com a imagem dela, isso cai na rede, né? Então nem sempre é algo que é um comportamento ativo, né, no qual talvez uma família poderia repreender: olha, você está abusando da situação e está criando a situação. Às vezes a pessoa ela pode ser pega de surpresa. Então acho que um ponto importante é realmente a família tentar acolher essa pessoa, buscar essa pessoa para um momento de apoio e de suporte, porque a primeira coisa que acontece com pessoas em tais situações é acabar o suporte social. As pessoas começam a apontar o dedo, falar coisas, e até o próprio uso de ferramentas, de redes sociais, para essa sensação de anonimato que a gente estava discutindo antes, favorece as pessoas emitirem opinião e a pessoa se sentindo acuada. E o primeiro momento é um momento de explosão, que ela vai ser um estrago. Arrasa a vida da pessoa. Depois
vai continuar acontecendo, mas em doses mais... E se a família, né, não puder ser um ponto seguro para a pessoa nesse apoio, para enfrentar a situação, né, a pessoa ter aquela sensação de que não, tem umas pessoas com quem eu posso contar e que vão poder me ajudar a conduzir na resolução dessa situação, eu acho que é bastante complicado. E aí o caso da ajuda de um profissional? Pode ser bastante interessante, tem pessoas que têm mais facilidade para lidar com a situação. Né? A gente já consegue observar em atendimentos que tem alguns jovens que percebem o erro que cometeram e conseguem dar conta de resolver a situação sozinhos. Mas a gente sabe como é uma situação de um material que não se perde, que se mantém na rede, por mais que você tente apagá-lo e a gente tem hoje dispositivos, né, da polícia e do judiciário realmente que vão atrás e tentam resolver a situação, mas não é uma garantia total porque sempre pode novamente ser retomado esse material em algum momento. Como essa pessoa chega lá na delegacia? A pessoa chega muito abatida, muito transtornada pela situação e sem saber o que fazer. E realmente ela chega nesse desespero querendo que a polícia dê conta de tirar o conteúdo de tudo que é site que está sendo publicado. E a polícia, o judiciário não tem como atingir a todos os locais em que esse conteúdo está hospedado, porque vai se espalhando muito grande. Você tira de um lugar, depois ele vai aparecer em outro site e assim sucessivamente. A gente sempre aconselha, quando se tratando de adolescente, os pais encaminharem esse adolescente para um tratamento psicológico, para fazer uma terapia, para tentar minimizar os efeitos que essa situação toda vai estar criando naquele adolescente. Exato, olha só, então fica para você a dica hoje, o Triálogo trialogando sobre esses riscos. É lógico que as tecnologias de comunicação e informação trouxeram grandes avanços e ferramentas para a gente lidar com o dia a dia, mas nem sempre a gente, às vezes, consegue fazer um uso racional, inteligente, moderado, ponderado dessas ferramentas. Ficam algumas dicas aqui, tanto do ponto de vista psicológico, quanto da questão policial. Você que está em casa, você pai que está assistindo o programa, esse programa está lá no nosso site, imagem.tv.br/triálogo. Indica, manda para o seu filho esse link, deixa ele assistir o programa para amadurecer o posicionamento dele frente a essa questão. No próximo bloco a gente volta indicando livros para você que se interessou pelo tema e quer aprofundar um pouquinho mais o conhecimento a respeito, tá bom? Não sai daí, 2 super livros vão ser indicados no próximo bloco. A gente vai para o intervalo e volta muito rápido. Esse é o último bloco do Triálogo, que hoje trialogou sobre os riscos da internet. A gente conversou com Eduardo Pinheiro, ele que é especialista em crimes eletrônicos, investigação de crimes virtuais, é da Polícia Civil do Espírito Santo, e também o professor, psicólogo e pesquisador Fábio Nogueira. Eles ajudaram a gente a entender um pouquinho desse universo de riscos e possibilidades que a internet pode oferecer a você. Nesse último bloco a gente apresenta indicações de leitura, onde vocês vão poder, você que se interessou sobre o assunto, quer saber um pouco mais, eles vão indicar bons livros para vocês. Eduardo Pinheiro, o que você indica? Eu indico o meu livro que eu escrevi em parceria com meu amigo Gilberto Sudré, que é especialista em tecnologia da informação. É um livro que foi feito para o usuário doméstico, uma linguagem bem simples, e tem 5 capítulos, um capítulo sobre os cuidados na internet, outro capítulo sobre os cuidados nos dispositivos móveis, os cuidados no computador e também um capítulo sobre os cuidados no dia a dia, como você se comportar, o aspecto comportamental, o aspecto da ética, para você não se ver aí de frente com os riscos, com as armadilhas da internet. É a dica que eu dou de leitura, é o livro Como Aumentar Sua Segurança no Mundo Digital. Ótima dica aí para você, pai, sobretudo, né? Fábio Nogueira, o que você apresenta para a gente? Bom, eu acho que é uma sugestão legal, o livro do Joel Haber, que fala sobre seu filho versus bullying, que dá algumas dicas com linguagem bastante simples, né, de como lidar com essa situação, tratando com professores, diretor da escola, colegas, e também dando algumas dicas de quando procurar um profissional, como escolher um profissional e lidar com a situação. Um livro com linguagem bastante acessível, bastante bacana aí, né, que o pessoal pode utilizar como uma leitura básica para começar a resolver o problema, né, que está surgindo em casa. Exato, até porque o primeiro sintoma depois que vazam conteúdos ou a pessoa sofre injúria de qualquer ordem na internet é o bullying. O bullying é o primeiro problema que a pessoa vai ter que aprender a lidar, né? Sim. Exatamente.
Gente, ó, quero agradecer imensamente aqui, Eduardo Pinheiro. Eu que agradeço, valeu. obrigado, Fábio, mais De uma vez. novo aí poder ajudar a gente aí a esclarecer essas temáticas aí. Você oferece palestras, não é? Sim, nós temos na Polícia Civil a palestra Internet Segura para Adolescentes. É uma palestra que foi criada quando a gente observou o grande índice de adolescentes e crianças envolvendo em crimes virtuais, ou na condição de vítima ou na condição de autor. Então, os interessados que queiram que essa palestra seja ministrada em sua escola, é só entrar em contato com a Academia de Polícia Civil por meio do telefone 32 22 5689. Tá aí, uma ótima dica para você que tem diretor de escola, pedagoga, professor, levar essa informação adiante. Fábio, quer deixar um recado final também? Mas antes de mais nada, muito obrigado pela presença, pelos esclarecimentos que você trouxe aqui. Quer deixar algum recado também aí, algum serviço? Bom, eu acho que é importante que as pessoas não sintam medo de procurar ajuda. Né? Algumas pessoas falam que não procuram a polícia por medo de aumentar a exposição, mas procure sim, porque é um direito seu e isso é importante para que a gente possa parar pessoas que estão fazendo uso indevido das informações. Maravilha. Gente, então chega ao fim mais uma edição do Triálogo, que hoje dialogou sobre os riscos de internet. Eu espero você numa próxima edição do Triálogo. Gostou desse programa? Vai lá no site imagem.tv.br/triálogo, que os outros programas, inclusive esse, vão estar na íntegra. Sei que de repente você estava zapeando, pegou o assunto pela metade, quer ver o início dessa conversa, está lá a oportunidade para você, tá bom? Entre em contato com a gente pelo Facebook também, facebook.com/triálogo na TV. Deixa a sua sugestão de entrevistado, sua sugestão de tema, que a gente pode realizar um triálogo a partir da sua contribuição. A gente vai embora e volta numa próxima edição do Triálogo. Até! Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão.